O mês de março de 2021 será inesquecível. Registro de mudanças significativas nos quadros econômico, político e da saúde pública. O comentário é do economista Paulo Nogueira Batista. Confira. A primeira e mais importante foi o agravamento dramático da situação da pandemia no Brasil, né? Com o aumento do número de casos, de óbitos, o colapso hospitalar e a sensação de insegurança profunda que isso criou em toda a população, né? O aguçamento dessa crise da pandemia teve consequências econômicas e políticas. No plano econômico, por exemplo, eu entendo que o que aconteceu em termos de saúde pública até agora virtualmente enterra as chances de uma recuperação significativa da economia brasileira neste ano de 2021, talvez até no ano que vem. O PIB deve crescer pouco, o desemprego vai continuar alto, a pobreza e a miséria estão aumentando, pelo menos no curto prazo continuarão a aumentar. E a única chance real de superar esse quadro desastroso em termos econômicos e sociais seria uma vacinação ampla e rápida, que infelizmente não está no horizonte. Em termos políticos, essa combinação de pandemia fora do controle com situação econômica e social cada vez mais difícil atingiu em cheio o prestígio do presidente Bolsonaro. Outro fato político muito importante e muito auspicioso foi a reversão do quadro do ex-presidente Lula no Supremo. O ministro Fachin anulou todas as sentenças contra ele e o ministro Gilmar Mendes colocou em votação a suspeição do ex-ministro Moro, interrompida por um pedido de vistas, e o presidente teve seus direitos políticos restituídos pela decisão de Fachin. Enquanto isso, cresce o sentimento na opinião pública brasileira de que a Lava Jato e o ex-ministro Moro foram parciais e politicamente orientados de maneira crassa para perseguir politicamente o ex-presidente. Lula aproveitou essas decisões favoráveis a ele, a decisão favorável a ele do ministro Fachin, para fazer um discurso que eu considero brilhante, misturando uma enorme capacidade de argumentar ao mesmo tempo com força e com sutileza. E meio que consumou o fato político de que ele voltou com plenos direitos ao tabuleiro político brasileiro. Eu sei que há riscos jurídicos ainda no Supremo pendentes. Os especialistas têm alertado, inclusive, para a possibilidade de que haja um golpe contra Lula no Supremo, mais um golpe contra Lula no Supremo ainda. Mas as indicações são de que será difícil fazer uma reversão, produzir uma reversão do quadro. Porque a situação do ex-juiz Moro é lamentável. Parece inconcebível que a segunda turma do Supremo vá se opor à declaração de suspeição, depois dos votos do ministro Gilmar Mendes, do ministro Lewandowski, e do que sabemos a partir da Vaza Jato, é muito difícil que não aconteça a aprovação da suspeição do ministro Moro, no meu entender. A indicação no momento é que Lula tem os seus direitos restituídos e aparece já como um candidato fortíssimo na eleição de 2022. É a melhor chance que nós temos, no meu modo de ver, de nos livrarmos desse desastre chamado Bolsonaro nas eleições do final do ano que vem. No quadro que nós temos hoje, a fotografia de hoje é Lula e Bolsonaro no segundo turno, com vantagem para Lula. E Lula versus Bolsonaro no segundo turno, ainda vai alguém dizer que é uma escolha difícil? Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.